Isso. Eu peço que a senhora responda as perguntas no microfone, porque a degravação está sendo feita por Porto Alegre e aí precisa ser bem nítida. Sim. Pode abrir? Feita a leitura da denúncia acusada, especifico a ela as condições de interrogatório. A senhora Graciele, a senhora ouviu a denúncia que foi feita a leitura, foi oportunizada a consulta com o seu procurador antes disso? Sim. Sim. Esse é o momento que a senhora tem, senhora Graciele, de trazer a sua versão sobre os fatos que foram narrados na denúncia. Eu fiz a leitura e agora a senhora tem a possibilidade de fazer o que se chama de autodefesa. Lá na primeira fase do procedimento, o meu colega deve ter explicado à senhora que o seu silêncio não seria considerado uma confissão e não poderia ser utilizado eventualmente numa decisão de pronúncia. Não poderia ser usada como um argumento. Nesse momento, eu preciso orientar a senhora que os jurados eles podem utilizar o silêncio conforme entenderem, tendo em vista que a decisão deles não é fundamentada. Então, se a senhora quiser responder, essa é a oportunidade da senhora tentar convencer o corpo de jurados da sua versão sobre os fatos. Tá? Mas, ainda assim, a senhora pode ficar em silêncio. Mas, caso a senhora for responder as perguntas, eu peço que a senhora faça em tom de voz alta. Okay? Então, feita a leitura, especificadas, senhora, as condições do interrogatório, eu passo a sua qualificação. O seu nome completo? Graciele Ugolini. Idade? 41 anos. Seu estado civil? Solteira. Sua profissão? Enfermeira. Seu endereço onde de ser recolhida, Graciele? Eu não me recordo, era a Rua Gaspar Silveira Martins. Não me recordo Não lembro do o número. Ok. A senhora já foi processada antes, senhora Graciele? Não. Não. A senhora já havia sido presa? Não. Não. A senhora responde, a senhora disse que não foi processada a nenhum tipo de ação, nem civil, nada? Não. A senhora tem filhos? Tenho. Tem. Quantos filhos a senhora tem? Tenho uma filha. Quantos anos? Tem 6 anos. Dependia financeiramente da senhora, na época que a senhora foi presa? Sim. Sim. Qual que era a sua renda? A minha renda, no momento, eu não estava trabalhando fora. Eu trabalhava na clínica. A senhora não tinha um salário mensal? Não, Não? separado. Não. Ok. A senhora nasceu aonde, senhora Graciele? Eu nasci no município de Santo Augusto. A senhora morou com seus pais até que idade? Como é que foi a sua infância? Eu morei com os meus pais até os meus 15 anos. E aí, aos meus 15 anos, eu fui fazer o 2º grau num colégio, num internato, no município de Ijuí. Após terminar o 2º grau, eu ingressei na faculdade, também no município de Ijuí. E morei lá mais 4 anos da faculdade. E antes de morar aqui em Três Passos, a senhora morava? Aí, logo que eu me formei, eu fui para Porto Alegre, trabalhei um tempo em Porto Alegre. Logo após, eu retornei para o interior e vim trabalhar numa aldeia indígena, aqui no interior. E depois disso é que eu fui para Três Passos. Ok. A senhora ouviu a denúncia e na primeira fase a senhora não respondeu. Eu peço para a senhora narrar para mim, por favor, os fatos, se eles são verdadeiros, conforme consta aqui na denúncia, ou se a senhora vai optar em ficar em silêncio. Não, eu vou responder. Vai responder? Sim. Esses fatos, então, são verdadeiros, senhora Graciele? A maioria dos fatos são. O que é verdadeiro dessa história? Sobre o homicídio. Foi dessa forma que ocorreu? A senhora, juntamente com a sua amiga, à época, a Edelvânia, combinou previamente o fato? O que a senhora tem a me relatar? Eu tenho para relatar. Bom, a senhora quer que eu conte... Desde o início. Desde o início. A senhora tem a palavra. É o que Desde eu o início... disse à senhora, é a autodefesa. Então, eu vou deixando, no que for necessário, eu vou interrompendo, mas é o momento que a senhora tem de trazer a sua versão. Ok? Pode falar. Tá.
Eu posso começar falando da sua vida como era antes, com o relacionamento com o Leandro, com o Bernardo. A palavra é sua. Bom, eu vou começar falando sobre a partir do momento em que eu iniciei um relacionamento com o Leandro. Né? Eu conheci o Leandro, né, aqui na cidade de Três Passos. No momento, eu era solteira, eu sempre trabalhava, eu trabalhava por conta própria, eu tinha a minha vida. E chegou no momento que eu conheci o Leandro, que eu percebi que eu queria mais para mim. Eu queria a minha família, né? Apesar de ter a minha família de casa, assim, que, né? Sempre tive um bom relacionamento com eles, amo eles, sei que eles me amam. Eu precisava da minha família. E eu me identifiquei muito com o Leandro, assim, por ele ser um homem inteligente, né? Pela gente ter a profissão próxima. Enfim, várias coisas nos levaram à nossa aproximação. Graciele, tu quer, de repente, falar olhando para os jurados? Pode ficar à vontade, né? Se quiser virar para os jurados, Tá. só organiza ali para mim, por favor. Só em razão do microfone. Sim. Assim, tá bom? Mais pertinho. Isso. Bom. Se a senhora quiser pegar na mão também, como Não, fica melhor, tá bom? Sim, obrigada. Então, aí nós nos conhecemos, eu e o Leandro, e foram mais ou menos uns 2 a 3 meses, a gente resolveu morar junto. Eu estava bem ciente da situação, de que ele tinha um filho, uma criança que, quando eu conheci o Bernardo, ele era uma criança pequena, era uma criança amorosa. Eu percebia a carência dessa criança. Eu me apeguei muito, muito a ele. Eu abracei ele assim como filho, porque eu percebia toda essa carência, pela situação do Leandro trabalhar bastante. Então, no começo, nós éramos assim muito próximos, muito próximos. Eu, naquela época, eu ainda trabalhava, eu trabalhava na prefeitura. Eu tinha o meu horário de serviço também durante todo o dia. Então, no momento, alguns meses após, nós contratamos uma pessoa para ficar com ele, uma pedagoga, que era amiga minha e companheira de serviço da prefeitura. Então, a partir daí, ela começou a ficar mais com ele, fazer um acompanhamento com ele. Ela ficava com ele o dia todo? Ela ficava com ele de manhã e de tarde o Bernardo ia para a escola. Era bem o horário que encerrava o horário da escola. Aí a gente pegava o Bernardo e íamos para casa. Às vezes eu deixava ela em casa já, que o horário dela já tinha acabado. E se eu tivesse mais alguma coisa para fazer, ela ficava com ele ainda o horário que precisasse. Por um bom tempo, a Elaine trabalhou nesse formato com a gente. Logo uns meses depois, eu não me recordo o tempo, não houve mais essa necessidade de ter ela, porque ele já tinha crescido mais, já tinha outras pessoas na casa. E, em razão de questão de trabalho dela também, ela precisou se ausentar. E aí, deixa eu me lembrar. E aí continuou. Eu continuei mais um tempo trabalhando na prefeitura. E o Bernardo ficava em casa com as outras tatas. E eu ia trabalhar e seguia aquele ritmo normal. Quantos anos ele tinha nessa época, Graciele? Ele tinha, eu acho que uns 9 anos. Pode Uns continuar. 9 anos. E ele sempre foi uma criança bem independente, assim.
independente no sentido de que ele fazia as coisas sozinho, né? Ele tinha babá em casa, tinha as pessoas, mas ele era uma criança independente, assim. Ele pegava a bicicleta, saía, né? Ia nos colegas, tinha a vida dele. Aí eu não me recordo direito, assim. Teve um período que aí eu parei de trabalhar na prefeitura para ir trabalhar só na clínica e no hospital, porque a demanda aumentou muito. E deixa eu me lembrar. Bom, aí nessa época tinha empregada que ficava com ele também. E nesse período ele começou a estudar de manhã. A escola mudou para manhã. E aí era no mesmo formato. Às vezes ele ia sozinho para a escola, às vezes ia de bicicleta. Muitas vezes o Leandro deixava ele na escola antes de trabalhar. Às vezes eu mesma estava em casa, deixava ele. E assim seguia. Até Aí, que momento, mais ou menos, que ia bem esse núcleo familiar? A senhora lembra? Bom, até aí o meu relacionamento com ele era ótimo. Nós nos dávamos muito bem, eu amava ele como meu filho, amava de verdade. E aí o que aconteceu foi que eu engravidei. Não foi uma gravidez planejada, simplesmente assim, eu engravidei, mas eu fiquei muito feliz com isso, eu estava muito empolgada, eu queria essa criança, o meu filho, queria formar o meu vínculo familiar. E aí, por um problema obstétrico, eu tive um aborto espontâneo. E esse fato desse aborto mexeu muito comigo. Eu percebo que a partir desse momento, a partir desse aborto, muita coisa mudou na minha vida. Muita coisa. Tudo começou a ficar diferente desde esse momento. Aí superei isso, a vida seguiu. Daí depois de mais ou menos um ano, aí eu engravidei novamente. E nesse momento que eu engravidei novamente, é que a minha vida se transformou mais ainda. O Leandro tinha muito trabalho no hospital, muito trabalho. Ele não conseguia se desvincular. Eu recordo de momentos assim que ele pedia socorro para o hospital. Socorro, porque ele precisava de ajuda. Ele precisava de outro cirurgião. Era só ele que atendia toda a cidade. Todos os hospitais que tinham problema mandavam tudo para ele. Muitas vezes ele tinha marcado, vou ir pescar com o Bernardo, ligavam do hospital, tem um baleado, um doente. É óbvio que ele ia deixar de fazer uma atividade para ir salvar a vida de uma pessoa. E, em função de muito serviço, toda a outra parte assim da nossa vida me sobrecarregou. Nesse período, a gente fez uma reforma. Não, a reforma foi um pouco mais para frente. Desculpa, depois que a Maria nasceu. E a minha gravidez, nesse período dessa gravidez, a minha gravidez foi uma gravidez de risco. Eu já estava assim, eu tinha muito medo, fiquei com aquele trauma de ter perdido um bebê. E eu queria muito, muito segurar aquela gravidez. E a gravidez realmente era de risco. Eu tomava um monte de remédio, fazia acompanhamento. Eu passava, às vezes, mais tempo no hospital do que em casa. Eu tive descolamento de placenta, tive descolamento de placenta. Eu tive contração durante toda a gravidez. Toda a gravidez foi de risco.
Então, já nesse momento dessa gravidez, a minha preocupação era cuidar dessa gravidez, era cuidar desse bebê. E eu admito que nesse momento, não é que eu abandonei a família, mas a preocupação era com o meu bebê. Era com o meu bebê. Eu estava muito preocupada porque queria segurar esse bebê. E eu só cuidava de mim. E eu deixei a família de lado. Aquela atenção que eu dispensava para o Bernardo não era mais como antes. E ali que começaram os atritos. O Bernardo precisava de atenção, mas eu não conseguia dar esse amor, essa atenção que ele precisava. E aí seguiu-se assim. No momento que a Maria nasceu, as coisas pioraram. Porque a atenção maior foi pro bebê. Eu tive um monte de problema depois da gravidez. A Maria nasceu prematura, ela nasceu com menos de 2 quilos. O meu parto foi... Eu ganhei ela muito tempo antes, em função da minha pressão alta. Era uma gravidez de risco, então ela nasceu prematura. Ela já nasceu antes do tempo, baixo peso. Então, o meu medo era de perder ela. Eu fiz de tudo, assim, só por ela. Só por ela. Todo o meu amor foi para ela. Até o meu amor próprio eu perdi. Todo o amor. Porque é um amor incondicional. Eu só cuidava dela, eu só amava ela. Hoje, na época, eu não percebia isso. Mas hoje eu percebo que o amor, a gente tem amor para todo mundo. Mas na época eu achava que o meu amor todo deveria ser só para ela. Eu não me enxergava que tinha outra criança precisando de atenção, de amor. Eu não conseguia enxergar isso. Tá, Graciele. E aí começaram os atritos com o Bernardo. O Bernardo começou a ir para a rua. Em que momento? Porque a senhora ouviu as testemunhas relataram que o Bernardo sempre ficava na rua. Em que momento que aconteceu? Muitos desses relatos eu ouvi todos. Mas certamente a sua defesa falou para a senhora o teor, mais ou menos. O que a senhora tem a dizer sobre esses relatos? O que eu tenho a dizer é que, assim, ó, ele saía sozinho. Ele saía, mas muito antes disso ele já tinha essa independência. Ele saía pra rua, ia na casa dos outros, mas sempre era com o nosso consentimento. O Leandro cuidava muito bem dessa parte, assim. Ele sempre acompanhava o guri dos momentos, assim, ó. Muitas vezes em reuniões de escola, quando eu não podia ir, ele ia. Isso no início? Isso no início. Então, nesse período a Maria ainda era bebê. Porque, na verdade, assim, aí quando ela nasceu, é que começou essa minha sobrecarga. A gente estava reformando a casa. A gente estava literalmente acampado dentro de casa. Era muita coisa para mim cuidar. Era a Maria, era toda a função da casa, toda a parte de rua, a parte das coisas da clínica, era tudo comigo.
Nesse momento também aconteceu, um pouco mais para frente, o acidente do Leandro. O Leandro se acidentou, se machucou, se quebrou muito, assim. Então eu tinha a Maria para cuidar. Eu tinha todo o cuidado com o Leandro, que ele ficou meio ano em casa, era fisioterapia, era médico. E toda a parte da clínica era tudo comigo. Eu era sobrecarregada, assim, era muita coisa para mim. Era muita coisa. E nesse período, hoje eu percebo assim que realmente na época eu estava doente. Eu tentava transparecer que eu estava bem, mas eu estava no fundo do poço. Tá, E pode continuar. continua. E os atritos iam aumentando, porque o Bernardo queria atenção, mas a atenção era toda para Maria. Eu não conseguia enxergar que realmente ele precisava. A gente brigava, nunca agressão física, nunca encostei um dedo nele. Mas não era questão de agressão. Para mim aquilo era uma forma de educar. Porque eu cobrava muito, tinha que cobrar todo dia. Bernardo, vamos escovar os dentes, Bernardo, tem que tomar banho. E eu não sei, era a forma que eu achava que era o amor, assim, o amor que eu achava que tinha que passar para essa criança era pela questão mesmo da educação dele, de ensinar as coisas para ele, as questões de escola. Toda essa parte, assim, ó, era a forma de eu amar. Pode ser a forma errada, eu não sei. Tá, Graciele. Se eu estava certa ou não. O Ministério Público talvez vá levantar, vá trazer aqui novamente, mas se não trouxer, a gente já viu 2 vezes, aquele vídeo em que a senhora ameaça ele. Como chegou a culminar numa situação tão tensa? Porque aquele momento foi bem intenso. A senhora ameaçou ele ameaçou a senhora disse que ele ia ver quem que ia morrer primeiro, enfim. Como chegou a esse ponto? A senhora disse que tinha um relacionamento saudável com ele e, de repente, que era só ele saía para cima e para baixo, mas, de repente, nós ouvimos, assistimos esse vídeo. Como chegou a esse ponto e quando que foi isso? Essa briga, na verdade, isso não era o que acontecia dentro de casa. Isso foi muito pontual, essa briga. Nessa época, o Bernardo estava tomando remédio, estava fazendo tratamento com o psiquiatra. Eu nunca soube direito qual era o diagnóstico dele, né? Mas ele era agitado, ele tinha uma irritação. Então, esse dia exatamente, assim, eu não me lembro como chegou a tudo isso. Mas a maioria das brigas nesse momento era no sentido de que às vezes a Maria estava dormindo, ele chegava, batia a porta, ela acordava, chorava, era muito barulho dentro de casa. Eu sentia que ela se agitava, ela acordava de susto com barulho. E eu sempre pedia, Bernardo, não faz barulho, nesse sentido. Muitas vezes ele queria alguma coisa, ele era acostumado sempre com tudo. E aí, quando diziam não, ele se agitava, se irritava, fazia barulho, batia a porta. E eu ficava apavorada com isso, porque eu sabia que a Maria estava ali, estava escutando todo esse barulho. Porque eu sou uma pessoa calma, tranquila. E eu ficava com medo da questão da Maria. Tá, mas